Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão aí nas casas de vocês? Eu espero que essa noite nós tenhamos um momento de comunhão com o Senhor, uns com os outros, sempre falando que embora estejamos distantes, estamos unidos num só Senhor, num só Espírito, num só Salvador, que é o nosso Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a tua vida. Eu quero agradecer aqui a presença desses queridos que estão sempre nos abençoando. Elias, obrigado pela presença. Belinha, Deus te abençoe. Franklin, que está aí atrás da câmera, juntamente com Alan, o nosso querido estagiário por excelência, tem abençoado as nossas vidas aqui. Quero agradecer a todos que têm acompanhado a gente e orado para que a gente consiga trazer uma palavra para vocês nesses dias tão difíceis que estamos vivendo, amém? Queremos ministrar o coração de Deus e te convidamos aí na sua casa a louvar ao Senhor nessa noite, para a glória dEle. Vamos louvar ao Pai. Que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Eu preciso aprender a confiar em Ti. Eu preciso aprender a descansar em Ti. Tu és o meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Quantos amam ao Senhor? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Nós chamamos, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas eu preciso aprender a confiar em Ti. Eu preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Na sua casa, se você ama o Senhor, se você é um desses que ama o Senhor, declare comigo, aqui de onde eu estou, essa declaração de amor, dizendo a Ele assim: eu te amo, meu Jesus, és meu Salvador, meu libertador. Diga comigo: eu te amo, meu Jesus, és o meu Senhor, o meu libertador. Eu te amo, meu Jesus, meu Salvador, meu libertador. Sim, eu te amo, meu Jesus, meu Salvador, Ele é libertador, o meu libertador. Como é bom poder dizer que Ele é o nosso libertador e o nosso Salvador. Como é bom poder dizer a Ele, na presença dEle, o quanto nós o amamos. Como é bom poder dizer ao nosso Senhor quão grande Ele é. Ele é o nosso Deus. Água em vinho tornou, os olhos do cego abriu. Não há outro igual a Deus. De dentro da noite brilhou, a tumba nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, és mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, é o nosso Deus. Nosso Deus, Deus tu és. Deus, tu és grande, és invencível, és mais elevado que qualquer outro. Tu
és a cura, és grande em poder, é o nosso Deus, nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Cante comigo. De dentro da noite brilhou, da cinza nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és, Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és, Deus, tu és grande, és invencível, és mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, és grande em poder, é o nosso Deus, nosso Deus. Diga assim comigo. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, és mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, és grande em poder, é o nosso Deus, nosso Deus. Ele é Deus, tu és grande, és invencível, és mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Só na sua casa, diga: Deus, Deus, tu és grande, és invencível, és mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, és grande em poder, Ele é o nosso Deus, nosso Deus. Ele é o nosso Deus, Salvador, libertador. Ele é o nosso Deus, Salvador, libertador. Ele é o nosso Deus, Salvador. Ele é libertador, nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, és mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, és grande em poder, é o nosso Deus, nosso Deus. Para encerrar, suas vozes. Deus, tu és grande, és invencível, és mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, és grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Uma das maiores verdades que nós encontramos na revelação do Cristo é o que Isaías nos diz quando, ao anunciar que a Virgem daria luz e esta teria um filho chamado Emanuel, que significa Deus conosco, foi um presente que nós recebemos da presença contínua de Jesus, o Emanuel, Deus conosco. Esse mesmo Jesus efetivou e confirmou essa profecia quando ele disse, um pouquinho antes de ascender aos céus, que
se nós fôssemos fazer discípulos e se nós estivéssemos empenhados em ensinar as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ele, Jesus, estaria conosco. E nós estamos aqui, alguns milhares de anos depois, estamos aqui, dessa maneira, dessa forma hoje, virtual, espalhando a semente, fazendo discípulos, anunciando as boas novas. E Ele está cumprindo isso. A presença dEle está em nós, a presença dEle está conosco, para que nós possamos voltar-nos a Ele nesse momento, nesses momentos difíceis, em que o nosso fardo está pesado, em que o nosso jugo é duro, machuca, esfola. É nesse momento que esse Jesus continua a dizer o que já disse: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos trarei descanso, alívio para suas almas. Aprendam de mim que sou manso e humilde, tomem sobre vós o meu fardo que é leve e o meu jugo que é suave. Esse mesmo Jesus presente, estará presente conosco. Quer que você deposite o seu fardo, se estiver pesado, se você está passando por algo pesado nessa noite, quando o seu fardo vem te sufocar e o cansaço tenta te abater, a presença do Senhor é o seu refúgio e a sua paz. Quando meu fardo quer me sufocar e o cansaço tenta me abater, meu refúgio, a minha paz estão em ti. Cansado estou, mas eu venho a ti. Em teu amor o medo se desfaz. Senhor, preciso minha alma derramar. Aos teus pés me lançarei, Emanuel, me renderei, quebrantado estou, meu coração te entregarei, Rei meu e Deus meu. Te exaltarei, incomparável és, para sempre por ti eu viverei, Rei meu e Deus meu. Quando meu fardo quer me sufocar e o cansaço tenta me abater, o meu refúgio e a minha paz estão em ti. Eu cansado estou, mas eu venho a ti. Em teu amor o medo se desfaz. Senhor, preciso minha alma derramar. Aos teus pés eu me lançarei, sou, meu coração te entregarei, Rei meu e Deus meu. Emanuel, te exaltarei, incomparável é, para sempre por ti eu viverei, Rei meu e Deus meu. Estou, meu coração te entregarei, Rei meu, Deus meu.
meu, e Deus meu, Emanuel, te exaltarei, incomparável és, pra sempre por ti eu viverei, meu, e Deus meu. Emanuel, Emanuel, Emanuel. Apesar das imprevisibilidades, Senhor, nós continuamos com a mesma fé e declaramos que todas as coisas realmente cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Se você ama o Senhor, declare essa palavra. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Graça e paz, boa noite a todos e a todas, como é que vocês estão? Espero que essa semana esteja sendo uma bênção para vocês, mesmo que você esteja passando por lutas, a bênção do Senhor pode estar sobre a sua casa, na provisão, guardando, te livrando e sendo sempre contigo e com a sua casa, amém? Que Deus abençoe essa noite, que possamos ter aí uma noite abençoada nessa quarta com o Pai, mais uma vez, como temos visto e feito nos últimos meses aí, em nome do Senhor Jesus, amém? Eu quero aproveitar para dizer algumas recomendações. Essa primeira parte aqui da quarta com o Pai, eu quero dar algumas orientações, reforçar algumas que foi dada do domingo passado e para que você me ajude. Quero falar principalmente para você que é membro da igreja, que está arrolado na nossa igreja, a IPAGE, Igreja Batista Jardim Teovina. Fique atento porque nós vamos precisar muito da sua colaboração para nos próximos finais de semana. Esse domingo agora, dia 15, nós vamos voltar com a nossa EBD presencial. Nós não teremos classes, tá? Por este ano, nós não vamos fazer classes para respeitar a questão da aglomeração. Porém, nós vamos respeitar no templo, com os distanciamentos, e vamos ter espécies de aulões. Nós vamos ter a nossa liturgia normal, com a nossa música, a parte musical, depois teremos uma reflexão e logo na sequência uma aula ali mesmo no templo, com todo mundo respeitando todos os padrões, com máscara, com a higienização que é requerida para nós nesse momento que estamos vivendo. Então, domingo agora, às 9 horas, nós retornaremos com a EBD presencial. Fique atento e participe. Eu estou pedindo essa participação porque no domingo seguinte, dia 22, domingo de manhã, nós teremos, como foi anunciado domingo passado, a nossa assembleia, onde nós vamos tratar especificamente a parte de regularização diante do banco da igreja, e em que nós precisamos tratar sobre a ata da igreja em relação à diretoria. Inicialmente nós iríamos usar a manobra de que a igreja renovaria a diretoria por mais alguns meses, porque havia essa possibilidade com o banco. Porém, com a nova flexibilização que houve no estado de São Paulo, essa orientação caiu por terra. Então nós teremos que fazer uma nova ata, certo, com os novos membros da diretoria. Por quê? Porque até dois ou três membros dessa atual diretoria não vão continuar. Nós pegamos indicações, né, que do ano passado eu conversei com algumas pessoas. Nós não podemos fazer as eleições desse ano da maneira que nós fazemos anualmente. Como que tendo uma equipe, elegendo uma equipe escrutinadora, fazendo indicações, pesquisas e tudo mais, devido ao tempo, porque nós precisamos fazer isso
nos próximos dias para regularizar a situação. E então nós vamos fazer dessa maneira, de forma mais enxugada e mais rápida. É uma forma paliativa e ano que vem, todas as coisas voltando ao normal, nós vamos restabelecer o processo como a gente sempre foi. É uma coisa atípica, uma coisa apenas para esse momento, não é uma regra nova que está sendo colocada, é apenas uma espécie de resolução de problema imediato que surgiu. É uma coisa nova que nós não podemos lidar, nós não sabíamos como ia lidar, isso não teve precedente, então nós precisamos agir dessa forma para que seja da melhor forma possível. Amém? Deus abençoe você. Então eu convoco você, dia 15 agora começa a nossa EBD e no dia 22 às 9 horas nós estaremos reunidos aí para essa Assembleia Extraordinária. Amém? Que Deus abençoe você e que você possa ter aí uma semana abençoada. Vamos para a reflexão da palavra dessa noite, em nome do Senhor Jesus. Eu quero falar de um texto muito bem conhecido. Na verdade, eu vou apenas ler um versículo desse texto. O capítulo todo é um capítulo muito rico. Aconselho você a ler. Está em Filipenses capítulo 1. Mas eu lerei apenas um versículo. E eu quero olhar esse versículo muito citado, muito falado na Bíblia. Só que eu quero ler a partir de uma outra percepção. Não estarei tirando a percepção original desse texto, mas também estarei colocando algo que essa percepção abrange, para que eu e você possamos refletir nessa noite, amém? O texto é simples, Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte, estou convencido, isso é o apóstolo Paulo falando, tá? Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra há de terminar, há de completar até o dia de Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa palavra que chega até nós nessa noite. E eu quero te pedir em nome de Jesus que essa palavra possa alcançar o meu irmão, a minha irmã nesse momento, na sua necessidade, diante daquilo que ele precisa. Por favor, eu peço que o Senhor abençoe e guarde poderosamente os irmãos que estão nesse momento diante dessa mensagem, dessa palavra. E não somente guarde-os, mas ajude-os a praticar e colocar em prática verdadeiramente o que o Senhor vai falar ao coração deles. Eu te peço isso em nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo. Amém. Vamos lá, meus queridos, olha só. O texto, algumas palavras surgem aqui nessa reflexão, nesse versículo, mas eu gostaria de me atentar primeiramente, nesse primeiro momento, a palavra obra. Aquele que começou uma obra. Está convencido Paulo de que aquele que começou uma boa obra na nossa vida, na vida daquele que está em Jesus, vai concluir. Obra. Quando a gente fala de obra, a gente tem algumas considerações a fazer. Primeiro, obra, certo? Tem um custo, correto? Você concorda comigo? Toda obra tem um custo, nenhuma obra é de graça, certo? E quando eu falo isso, eu gostaria que você não interpretasse essa questão de custos em termos monetários apenas, porque a gente pensa, quando vai falar de obra, somente em termos monetários. A nossa vida a gente vive tanto dentro de um capitalismo, tanto do sistema do mundo, que tudo gira em torno de mamon, em torno de dinheiro, tudo é dinheiro, dinheiro estabelece tudo, se entra dinheiro tem que se cobrar. Então o reino de Deus não trabalha assim, tá? A gente precisa entender isso. Por isso que muitas vezes a gente precisa desintoxicar a mente da gente quando vai tratar alguma coisa de igreja e a gente coloca o dinheiro em primeiro lugar, a gente está deixando a essência do reino em segundo plano. Nós precisamos ir além dessa questão monetária. Quando envolve custo, eu estou me referindo também que obra envolve tempo, certo? Envolve dedicação, envolve prioridade, certo? Você vai precisar cuidar das coisas que são prioridades, que precisam ser arrumadas. Deus trabalha nesse sentido, Ele vai fazer uma obra na sua vida e isso vai dar um custo, não somente financeiro, Ele vai ter um custo no sentido de priorizar. Ele, como construtor, vai ter que priorizar aquilo que precisa estar em obra primeiramente. Tudo isso aí é lógica, porque, por exemplo, você não vai começar uma obra, uma construção, por exemplo, vamos falar de construção de uma casa. Você não vai começar construindo uma casa a partir do teto, você vai começar a partir do fundamento, do alicerce. Então, qual que é a prioridade dessa obra? Fazer o alicerce. E fazer o alicerce muitas vezes implica em revirar, plainar,
tirar as rochas que estão ali atrapalhando, as pedras, os entulhos, e começar a fazer um alicerce que vai sustentar futuramente as paredes, certo? O telhado e a laje, assim como a gente sabe como funciona. Então Deus funciona dessa maneira. O custo aí é o custo da prioridade. Agora vamos aplicar isso para a minha e para a nossa vida. Muitas vezes você não consegue ver resultados na obra que Deus está fazendo na tua vida, porque você e eu temos muitas vezes a tendência de atrapalhar Deus. Como se você deve perguntar, mas como a gente atrapalha Deus? Se a obra requer de nós algum comportamento, alguma prioridade, alguma postura, e nós não deixamos de fazer isso, Deus não vai nos violentar, Ele não tem como agir, não porque Ele não tem poder para isso, Ele tem, mas Ele não vai agir porque nós estamos impedindo, querendo fazer outras coisas. Então, o que eu e você precisamos? Entender que existe o custo da prioridade. Existem coisas na minha vida que só vão fluir se eu deixar que outras coisas prioritariamente sejam trabalhadas, sejam obradas por Deus. E porque eu já tenho uma promessa de que essa obra ela vai se concluir, porque não sou eu que estou dizendo, respaldando essa obra, é o Senhor. Então Ele está dizendo que vai concluir essa obra. Só que para que ela ande, para que ela caminhe, eu preciso, então, em nome de Jesus, priorizar aquilo que precisa ser tratado. Então, quer ver um exemplo? Você quer ter uma facilidade de relacionamento com Deus. Você quer melhorar o seu relacionamento com Deus, mas você fica insistindo na sua dificuldade de não ler a Bíblia, de não orar, principalmente de não orar, de não desenvolver um relacionamento a partir de oração. Qual que é o resultado disso? O seu relacionamento com Deus não vai melhorar, ele não vai crescer. E aí isso vale também para todas as outras áreas da sua vida, relacionamento com as pessoas, no seu trabalho. Não adianta você querer atingir algo lá no seu trabalho se você não voltar e trabalhar algumas coisas. Por exemplo, você não vai ganhar aquela promoção no seu trabalho se você ainda não consegue fazer o básico aqui ainda certo, bem. Você vai ter nenhum patrão, ninguém, ou até mesmo você vai se colocar numa condição de fazer algo melhor lá na frente, porque você ainda não tratou, não deixou ser obrado, não deixou ser trabalhado aqui nessa que é prioridade. Então muitas vezes você e eu não conseguimos evoluir nessa obra do Senhor. Por quê? Porque nós não colocamos o que é prioridade. Eu quero te fazer uma pergunta: o que é prioridade para você nessa obra? O que é, aonde você quer chegar, no que você precisa ser trabalhado? Quais são as obras que Deus precisa fazer na tua vida, na tua casa, com os seus filhos, com o teu marido? Talvez você esteja esperando o resultado, a casa pronta, mas não está se preocupando com o alicerce, não está se preocupando. E o alicerce é o seu relacionamento com Deus, a sua vida com Deus, a sua vida de oração, a vida de leitura da palavra de Deus. Então nessa noite eu gostaria de trazer isso para você. Toda obra tem um custo, e o custo não é só monetário, o custo é priorizar aquilo que precisa ser priorizado antes de atingir o objetivo. Talvez você não saiba quais são essas prioridades. É por isso que Deus diz em Tiago que se nós pedirmos sabedoria, Deus nos dá deliberadamente. Ele não oferece uma troca, Ele dá deliberadamente, isso é de graça, Ele derrama a sabedoria. Só que você precisa buscar e pedir, certo? Para Deus essa sabedoria. Para quê? Para você discernir aquilo que precisa ser prioridade. Isso me leva ao segundo ponto. O segundo ponto diz que, o primeiro diz que vai ter um custo, e esse custo é a prioridade, e vai ter agora o custo da renúncia. Porque dentro de uma obra, muitas vezes você vai ter que negociar, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, certo? Para que essa obra continue a crescer. E eu pergunto para você nessa noite, o que você não está abrindo mão? O que você está retendo aí, que não está deixando você crescer? Numa obra você vai ter que priorizar a construção deste elemento para que aquele outro elemento que você gostaria que fosse construído naquela hora fique melhor, porque se você não fizer aquele abrir mão, se você não abrir mão daquela parte da obra para fazer esta primeira parte, você não vai conseguir ter um bom resultado, ou talvez nem chegue naquela situação, naquela parte. Vamos trazer isso para a nossa vida? Vamos fazer uma aplicação aqui direta? Muitas vezes você está com problemas na sua vida
e quer resolvê-los, porém você precisa abrir mão de algumas coisas aqui agora, como por exemplo, abrir mão de uma vida de procrastinação. O que é procrastinar? Deixar para depois aquilo que você sabe que você tem que fazer agora, que é necessário que tem que fazer agora. Parar de uma vez por todas de colocar a sua vida secular em primeiro lugar e deixar que a sua espiritualidade, a sua vida com Deus guie a sua vida secular, para que você consiga. E tudo isso requer renúncia. Você tem que abrir mão. E uma das dificuldades da gente, e principalmente nos dias atuais, é abrir mão da nossa zona de conforto, abrir mão das coisas que a gente já está ali tudo no pacotinho. Você precisa, nós precisamos abrir mão de coisas para que a gente atinja as obras maiores que Deus tem para nós, ok? Então vamos lá, a primeira coisa que nós aprendemos é que tudo tem um custo, e esse custo não é apenas monetário, e esse custo de obra começa com o primeiro ponto, que é priorizar aquilo que precisa ser tratado. O que precisa ser tratado na sua vida? O segundo ponto que nós aprendemos é o quê? Que nós precisamos entender que precisamos abrir mão de coisas nessa obra, primeiramente, para que possamos atingir o resultado melhor lá na frente. Terceira e última parte da nossa reflexão é que toda obra, preste bem atenção nisso que eu vou te falar, toda obra requer de nós paciência. Nenhuma obra fica pronta da noite para o dia, mesmo que você tenha muito dinheiro. Não é possível, porque envolve várias coisas, envolve engenharia, envolve demandas, envolve tempo. A massa, por exemplo, de uma construção, um cimento precisa secar, a tinta precisa secar para que outras coisas aconteçam. Então você precisa entender este processo aí, e esse processo requer paciência. É que nem você ir para uma academia. O grande erro das pessoas é ir para a academia e esperar que em 1, 2, 3, 5 meses você já tenha resultado. A academia é um processo para longo prazo. Você vai para a academia, você vai começar um processo de adaptação do seu corpo, você vai começar a emagrecer gradativamente, aí lá na frente, 1 ano, 2 talvez, é que você vai começar a ter os resultados que você gostaria de ter. E para isso, você precisa do quê? Paciência. É que nem também outra, estou citando aulas corriqueiras do dia a dia, é que nem, por exemplo, emagrecer, por exemplo, mesma coisa, paciência, certo? Outras coisas na vida, aprender, paciência. Então você e eu, nós precisamos entender esses processos. Então fica aqui essa reflexão, aquele que começou uma boa obra, ele vai completar, porque ele chamou a responsabilidade para si. É isso que Paulo está dizendo. Aquele que começou, Paulo está convicto, e eu também, nós estamos convictos que vai concluir essa obra. Só que a obra tem um custo, e o custo vai gerar o quê? Algumas necessidades. Primeira delas, você precisa priorizar o que precisa ser construído primeiro para depois, certo, dar continuidade. Segunda coisa que você precisa nesta obra você precisa ter o quê? Foco. E quando tem foco, você precisa guardar e ter sabedoria para renunciar aquilo que precisa ser renunciado para que a obra continue. E por fim, terceiro, você precisa do quê? Paciência. Vamos lá? Vamos repetir? Primeiramente, primeiro curso que você precisa ter, prioridade. Defina as suas prioridades, seja qual for, qual área for. Segundo, você precisa entender que o curso também vai ter de abrir mão. Você precisa renunciar coisas para que você atinja aquilo que talvez você não esteja alcançando o sucesso nessa obra, porque você não está conseguindo abrir mão, certo? Renunciar a alguma coisa. E por fim, você precisa de paciência. Paciência para esperar o processo, para que a hora que chegar essa obra concluída, como Deus se promete, você consiga ter as ferramentas para ter uma continuidade nessa obra e assim ajudar outras pessoas nesse processo. Espero que você tenha sido abençoado, que Deus abençoe nessa quarta com o Pai. Quero reforçar, domingo agora às 9 horas da manhã, nós estaremos reunidos, e no outro domingo a nossa Assembleia dia 22, amém? Deus abençoe a tua vida, espero que você esteja aí na paz do Senhor Jesus. Fica com Deus, que o amor, que a graça e o amor de Deus Pai esteja sobre a tua vida,
Que você consiga ser essa obra abençoada do Senhor, em nome de Jesus. Paz!